Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura. E aqui eu trago os melhores conteúdos para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje nós vamos fazer um plantão de dúvidas, né? Vou responder algumas dúvidas de vocês aí a respeito de tudo que vocês possam ter. Então, se você tem alguma dúvida específica, pode ir mandando aí no chat que eu vou responder. E vou responder também algumas perguntas da caixinha de perguntas que eu deixei aberta ontem lá no momento em que eu divulguei que faria esse plantão de dúvidas no Café com Acupuntura, tá? Sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui. Show de bola? Então vou colocar aqui café, fixar aqui para nós começarmos. Café com Acupuntura. Mande a sua dúvida aí, que hoje é plantão de dúvidas. Exatamente. E outra coisa, estamos na Semana da Acupuntura Emocional, tá? É um evento online gratuito, nós já tivemos a nossa primeira aula que foi segunda-feira, ela ficou salva por pouquíssimo tempo, então dá tempo de você assistir ela hoje ainda, para você ter a segunda aula que será hoje às 8 horas da noite, tá? Eu recomendo fortemente você assistir a primeira aula para você entender de uma vez por todas tudo que nós vamos falar na segunda aula hoje, que é sobre as dores físicas e emocionais, tá? Então por que uma emoção interfere diretamente numa dor? Por que uma dor lombar está ligada a alguma emoção? Por que a dor no punho está ligada a alguma emoção? Então nós vamos falar sobre todas essas características emocionais e você não perde por assistir essa aula, tá? Eu recomendo fortemente que você assista. E agora, pela manhã, faremos então um plantão de dúvidas, tá? Um plantão de dúvidas. Vou responder algumas questões aqui bem interessantes, tá? E vocês também podem ir mandando suas dúvidas aí no chat que eu vou respondendo, tá? Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. É incrível ter cada um de vocês aqui. Show? Então vamos lá, vou responder essa primeira pergunta aqui porque eu achei ela super interessante, tá? Me fizeram ela dentro do grupo fechado do curso de Inteligência Emocional e também me fizeram ela aqui. Então aqui, ó. Professor, qual o órgão que trabalharia a autoconfiança? Olha só, interessante essa pergunta, hein? Autoconfiança. Vamos lá falar sobre autoconfiança? Para nós entendermos a respeito da autoconfiança, nós temos que ter em mente quais emoções podem interferir na confiança. Quais órgãos podem interferir na confiança? Então, a confiança, a segurança, ela vem do elemento água. A base dela é da água, tá? Então, a segurança é a parte positiva da água. E a segurança gera confiança. Confiança. Mas a parte negativa da emoção da água é o quê? É a insegurança. É a insegurança. Então aqui estamos falando sobre autoconfiança. Autoconfiança. Tá? E para nós entendermos esse ponto, nós temos que entender que para nós termos essa autoconfiança aqui, nós precisamos ter segurança. Mas a segurança ela não vem apenas do elemento água. O elemento água vai ser a base. Mas quem nutre a água? É o elemento metal. Quem nutre a água é o elemento metal. Então o elemento metal, ele gera então, através da introspecção, a sabedoria. Através da sabedoria, nós temos então o nível de segurança, de confiança. Mas quando o elemento metal ele é muito desequilibrado, ele gera essa introspecção em níveis alarmantes. Então essa introspecção, ela deixa de ser saudável e trazer a sabedoria para ela fazer então aqui ponto positivo, ponto negativo. Ela gera um fechamento, uma frieza, uma rigidez. Uma rigidez.
uma frieza. Então, o paciente entra num ciclo vicioso, se tornando insatisfeito. Insatisfação. E aí, a insatisfação e a rigidez gera, então, a parte negativa da água, que é medo e insegurança. Olha só que interessante, hein? Para falarmos de autoconfiança, olha o nível que nós vamos chegar aqui. Essa parte positiva. Ah, professor, mas dentro do ciclo dos 5 elementos ou dos 5 movimentos, nós só temos lei de geração? Não. Nós temos uma lei de dominância. Então, a terra também interfere na água, gerando segurança. A parte positiva da terra é a inteligência. Então, a inteligência também gera segurança. Se você vai falar sobre algo, dar aula, ou ter um momento que precisa de confiança para você fazer, você precisa de ter domínio do tema. Não adianta nada eu chegar aqui para vocês e vou fazer aqui um programa Café com Acupuntura e falar sobre radiador de submarino. Eu não entendo disso. Entendeu? Então, não vou ter confiança. Então, para se ter confiança, você precisa de ter inteligência, você precisa dominar o assunto. E o dominar o assunto vem da terra, que vem por conta das ideias. Inclusive, nós podemos usar um ponto aqui muito bom para melhorar as ideias. Que é o Baço 1. Baço 1, ele atinge diretamente o sistema nervoso central, em especial o córtex pré-frontal, né? Melhorando o discernimento, planejamento, memória, concentração, melhorando assim o campo das ideias. Então, a parte positiva de ideias, de inteligência, de conteúdo, também gera segurança, gera confiança. Mas a parte negativa de autoculpa da terra, que gera uma degeneração no estômago e no baço, gerando uma alteração de forma. Então, a autoculpa gera um processo de comprometimento mental e emocional que não deixa a pessoa ter discernimento, ter boas ideias, né? Ter um planejamento, uma concentração, uma memória. Isso favorece com que ela também tenha, né, maior frieza, maior rigidez, maior insatisfação, que também gera medo e insegurança. Show? Gostei disso aqui. Vamos aprofundar mais? Porque nós podemos chegar aqui, ó, no elemento fogo, na parte positiva do fogo, que é a motivação. Quando você tem motivação, né, na dosagem certa, você tem um alinhamento na sua linha de raciocínio, você está motivado, você está automotivado, né? Você tem uma linha de ideias capaz de gerar, então, um processo de inteligência. Você consegue ter uma linha de raciocínio perfeita, isso vem da motivação. A motivação gera inteligência, gera ideias, gera introspecção, gera sabedoria, gera segurança e confiança. Mas, se você tem um excesso de automotivação, um excesso de energia mental que favorece com que você fica eufórico, você não tem uma linha de pensamento. Sabe aquela pessoa eufórica que ela vai te contar a história, ela conta a história da metade pra frente? Que ela sai contando a vida dela para todo mundo? Isso gera um padrão, então, de euforia, de desalinhamento das ideias. Então, tem baixo condição de seguir uma linha de raciocínio, de ter ideias. Por quê? Porque ele tem muitas ideias, tem um turbilhão de ideias, mas nada se concretiza. Então, o estado eufórico de muita motivação
né, que não conclui as atividades, não conclui as ideias, gera uma autoculpa. A pessoa fica se sentindo autoculpado, né? E essa autoculpa gera rigidez, insatisfação, que gera medo e insegurança. Mas se você tem as ideias organizadas, se você tem uma linha de raciocínio, se você tem motivação, você tem inteligência, você melhora as ideias, isso melhora o planejamento, a memória, gera introspecção e sabedoria, gera segurança e confiança. Assim como o estado eufórico aumenta a energia yang, que acaba consumindo a energia ancestral, gerando medo e insegurança. Gerando medo e insegurança. Nossa, professor. Então você está falando que para a gente tratar um paciente que quer ter mais confiança, você tem que avaliar minuciosamente todos os passos emocionais desse paciente? Sim. Você tem que entender que por trás de todo esse processo, por trás da falta de confiança de uma pessoa, pode ter várias emoções associadas. E que não adianta você trabalhar a energia da água desse paciente puramente para gerar confiança nele. Não vai ser simples assim. E aí, gostei dessa aula, vou falar até sobre procrastinação para vocês. Tá? Porque nós temos que falar ainda da madeira. A madeira tem a parte positiva. A madeira tem a parte positiva também. A parte positiva da madeira é a coerência. Você precisa ter coerência nos seus pensamentos, nos seus atos, nas suas atitudes. E a parte negativa é a incoerência. Se você tem ascensão da energia yang, se você tem vento interno, né, uma irregularidade energética, você fica incoerente. Não só nas energias, mas também no mental. Fica incoerente no mental. E a incoerência na mente gera um estado eufórico com muita ascensão da energia yang, que gera autoculpa, que gera insatisfação, que gera medo e insegurança. Mas a coerência das ideias gera motivação, que gera inteligência, que gera sabedoria e gera confiança. Olha que incrível isso aqui. Olha que fantástico isso aqui. Porque também a madeira interfere diretamente na água. Se você não tem confiança, não tem segurança, você gera incoerência, e a incoerência gera ainda mais falta de confiança. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Faz sentido isso aí? Sim ou não? Então, para nós melhorarmos tudo isso aqui, nós podemos seguir uma linha de raciocínio, né, que é reequilibrar geral cada um desses órgãos. Então eu já falei aqui que o ponto baço 1, ele melhora o campo das ideias. Melhora o campo das ideias. O P9 é o ponto fonte do elemento metal. O ponto P9 é o ponto fonte do elemento metal. Então ele vai melhorar, quando associado com o ponto P5, vai melhorar a introspecção e trazer a sabedoria, porque o ponto P9, além dele ser um ponto fonte, ele melhorar as emoções, ele também faz um reequilíbrio energético, melhorando a captação da energia Yang Qi, né, captando o oxigênio e eliminando o CO2, desintoxicando a mente com o CO2. Inclusive aqui você pode usar o IG4, caso o paciente tenha casos de constipação intestinal. Caso o paciente tenha casos de constipação intestinal. Você pode usar o ponto C5, que o ponto C5, ele melhora o estado eufórico.
o paciente melhora, o C5 melhora o estado eufórico do paciente. Você inclusive pode associar o R2, que é o ponto da água que cai no fogo, e esse ponto então diminui também o estado eufórico do paciente. Tá? O ponto F3 mais o ponto VB14, tá? O ponto F3 ele melhora a coerência. O ponto VB14 dá clareza mental, fornece clareza mental. E você pode associar também com o ponto VB40, que melhora a decisão. Você precisa ter decisão para ter coerência. Para ter coerência. E aí, você precisa então usar um ponto que vá dar força de vontade. Porque não adianta nada você ter confiança sem força de vontade. Então o ponto R3 é o principal ponto que ele regula as energias, tanto yin quanto yang do organismo, trazendo a força de vontade. E aí, né? A pergunta que fica, qual elemento eu devo trabalhar primeiro? Qual elemento eu devo trabalhar primeiro? Aqui você vai ter que fazer o diagnóstico. Aqui você vai ter que fazer o diagnóstico para saber qual que é os padrões de desequilíbrios desse paciente. Qual elemento ele tem comprometimento. Eu ouso falar que quando o paciente tem falta de confiança, ele já tem um acometimento global praticamente de todos os elementos. Então, se eu fosse trabalhar esse paciente, o que eu poderia fazer para um paciente que tem um desequilíbrio geral de todos os elementos, inclusive da falta de confiança? Olha só que interessante. Qual vaso maravilhoso vocês usariam nesse caso? Qual vaso maravilhoso vocês usariam nesse caso? Vamos fazer uma revisão de vasos maravilhosos? Gostei dessa aula. Baço 4 com pericárdio 6, VB 41 com TA5, P7 com R6 e ID3 com bexiga 62. O baço 4 com o pericárdio 6, ele é muito importante no tratamento das emoções. O ID3, bexiga 62, trabalha a estrutura. O VB41, TA5, trabalha mais as partes reumatológicas e também as irregularidades energéticas. E o P7R6 trabalha a essência. Eu tenho uma aula somente sobre vasos maravilhosos. É uma aula incrível que ela está liberada no YouTube. Se você tiver interesse em saber, em conhecer mais sobre vasos extraordinários, sobre vasos maravilhosos, me mande um direct que eu te mando essa aula sobre vasos maravilhosos. Show? Então, se você tem interesse em entender de vasos maravilhosos, mande um direct que eu te mando essa aula gratuita. Tá? E aí, qual vaso maravilhoso nós poderíamos utilizar nesse caso aqui? Você pode usar... A confiança vem da essência? Então você pode usar P7 com R6. É uma questão emocional? Pode usar baço 4 e pericárdio 6. Então eu usaria os dois vasos maravilhosos. Regularia a essência, P7 com R6, associado com baço 4 e pericárdio 6. Olha só que interessante. Que incrível! Juntamente com isso, usaria então um ponto que melhoraria o campo das ideias, baço 1. Um ponto que gera um controle emocional, melhorando a atividade mental,
Então, ó, melhora as ideias, diminua a atividade mental para ter coerência, fazendo então, né, a coerência F3VB14 que melhora a clareza mental e vesícula biliar 40 que melhora a decisão. Usaria então pontos que melhoram a introspecção e a sabedoria, P9, P5 e se tiver constipação e G4, e finalizo com R3. Olha só que interessante. Nós temos aqui, então, um protocolo que vai utilizar, né, pontos que tem uma linha terapêutica, que tem um raciocínio clínico por trás, para nós trabalharmos a autoconfiança. Autoconfiança. Ah, professor, esse protocolo vai servir para todo mundo? Não necessariamente. Porque nem todo mundo vai ter o comprometimento de todos os elementos. Mas se você entende isso, você pode manter os vasos maravilhosos e quem tiver comprometimento da terra, você usa esses pontos. Quem tiver comprometimento do fogo, você usa esses pontos. Quem tiver comprometimento da madeira, você usa esses pontos. Quem tiver comprometimento do metal, esses pontos. Quem tiver comprometimento da água, esses pontos. Então agora você tem um protocolo geral, mas que você pode reduzir ele a um protocolo menor a depender dos padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais que o seu paciente possa ter. Faz sentido isso para vocês? Vocês gostaram dessa linha de raciocínio? Vocês gostaram dessa linha de raciocínio? Nossa, eu entrei para um plantão de dúvidas e acabei falando somente sobre autoconfiança. Somente sobre autoconfiança. E agora, já que eu entrei na questão de autoconfiança, por que não falar sobre procrastinação? Vamos completar isso? Vamos deixar isso redondinho para ficar uma aula completa, tá? Então, podemos falar aqui sobre procrastinação. Procrastinação. Que aí nós completamos toda essa linha de raciocínio. Porque não adianta nada você ser confiante e não sair, não tirar as suas ideias do papel. O que adianta você ter boas ideias, uma automotivação, uma sabedoria através da introspecção, você ser coerente, mas não ter ação, ser procrastinador? Então aqui eu vou passar para vocês um protocolo que eu chamo de protocolo de proatividade. Protocolo de proatividade, que é um protocolo, olha só o que eu estou liberando para vocês aqui. Porque é um protocolo que está dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Mas o meu compromisso é de levar o melhor conteúdo para você. Então vou liberar aqui para vocês. Para quem está comprometido. Quem tira um pouquinho do seu tempo para assistir essas aulas. O meu propósito é estender a mão para cada um de vocês aqui, para que nós possamos elevar o nível da acupuntura. Aqui vocês não vão encontrar conhecimento raso. Aqui vocês vão ter sempre o conhecimento mais profundo que eu consegui chegar nas minhas linhas de raciocínio. Show? É por isso que eu estendo a mão para vocês e apresento toda essa metodologia que eu desenvolvi para que vocês possam ter os melhores resultados. E é por isso que eu estou fazendo a Semana da Acupuntura Emocional. Nós tivemos aulas na segunda-feira, nós teremos 3 aulas. A primeira foi na segunda-feira, ela ainda está salva, mas por pouco tempo, então corra lá, assista. Você pode me mandar um direct, eu te mando o link da aula, tá? Fala, professor, eu quero assistir a primeira aula da Semana da Acupuntura Emocional. Me manda lá no direct que eu mando a aula para você. Você assiste ela hoje ainda, porque hoje à noite nós teremos, às 8 horas da noite, a nossa segunda aula, que é
falando sobre as dores energéticas e emocionais. Por que o seu paciente chega com uma dor lombar? Por que o seu paciente chega com enxaqueca? Por que o seu paciente chega com uma dor tendíneo muscular? Por que o seu paciente chega com uma dor muscular? Por que o seu paciente chega com uma dor de ombro, quadril, esporão de calcânio? Porque tem uma emoção por trás. Então vou te ensinar como você vai fazer o diagnóstico dessas dores emocionais e mais do que isso, você vai aprender a fazer, a compreender por trás de todo esse processo um fator mental. E de onde vem? Por que isso tem tanto resultado? Eu vou lá na fisiologia energética e eu vou te mostrar dentro da aula de hoje à noite. Então você não pode perder a aula de hoje à noite. Porque amanhã eu entro falando sobre protocolos de limpezas emocionais profundas que você pode inclusive melhorar essas dores físicas, essas dores articulares. Show? Perfeito? Então posso contar com vocês hoje à noite? Sim ou não? Então peço um favor para vocês. Compartilhe a aula de hoje à noite com seus colegas acupunturistas, para que eles possam também assistir essa aula ao vivo, e elevar o nível dos resultados com os pacientes deles. Isso fortalece a nossa classe. Se mais pessoas têm resultados com a acupuntura, mais pessoas desejam fazer a acupuntura e eles vão buscar outros profissionais. Tem pacientes no Brasil inteiro que querem ser atendidas com a acupuntura. E eu não consigo atender, então eu recomendo meus alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional para fazer esses atendimentos. Show? E aí, então, eu vou liberar agora um dos protocolos que está dentro do curso, e dentro do curso tem tudo dessa forma. Tudo dessa forma. Tudo explicado e com um raciocínio por trás. Eu não vou soltar pontos para vocês. Eu vou explicar o motivo que eles fazem tanto resultado, tá? Então, protocolo de proatividade, para nós melhorarmos a proatividade também, não adianta nós termos força de vontade e ação. Tá? Se você tem força de vontade e ação, mas você não tem boas ideias, você acaba gastando energia com ideias erradas. Com as ideias erradas. Então o primeiro passo é melhorar o campo das ideias. O segundo passo, se você tem boas ideias, você tem que ter discernimento. Você tem que ter discernimento para separar as melhores ideias. Então, você vai melhorar as ideias, melhorar o discernimento. Depois de melhorar o discernimento, o que você precisa ter? Decisão. Não adianta você ter muitas ideias, você selecionar as melhores ideias, mas você não ter decisão para qual você vai gastar a sua energia fazendo aquela atividade. Então você precisa melhorar a decisão. E aí sim você precisa de ação. Ação para resolver, gastar energia naquilo que é uma boa ideia, que você teve essa ideia com discernimento, tem decisão e agora você vai ter a ação para fazer essa ideia e tirar essa ideia do papel. Então tudo vai seguir uma linha de raciocínio. Não é nada tirado da minha cabeça, mas tudo tem um porquê. Tem uma explicação, tem um raciocínio clínico por trás. É isso que faz tanta diferença dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Porque eu não vou chegar e passar para você o peixe pescado. Mas eu vou te ensinar como você vai ter um raciocínio clínico por trás para você entender como você vai utilizar isso da melhor forma possível. Esse é o grande diferencial do curso. Por isso que eu falo que o curso de acupuntura na inteligência emocional não é um curso que trata as emoções. É algo que faz uma limpeza emocional de maneira profunda. E através das agulhas você vai dar informação específica para o seu paciente, para que ele possa, de uma vez por todas, ter um autoconhecimento. Não adianta eu chegar aqui para você e falar, nossa, você é muito introspectivo. Você vai mudar? Se eu falar, nossa, você é muito introspectivo? Você pode até saber que você é introspectivo. Nossa, você é muito eufórico. Você até sabe que você é eufórico, mas você vai mudar só porque eu falei? Não. Então, a mudança, a transformação só acontece a partir do momento que você tem autoconhecimento. E esse autoconhecimento, nós buscamos ele através de uma sequência exata de pontos de acupuntura que vão ativar no seu sistema límbico e no seu neocórtex, como eu expliquei na primeira aula da semana da acupuntura emocional, tá? Para que você tenha uma racionalização, uma conscientização dessas emoções.
E é isso que vai fazer com que você tenha esse autoconhecimento, e esse autoconhecimento gere um autocontrole das suas emoções. Show? Então não é um curso que trata puramente as emoções. É uma transformação profunda que você pode vivenciar e levar isso para os seus familiares, para os seus pacientes, transformando a sua sessão de acupuntura em uma sessão mágica. É uma sessão mágica. Tá? Uma sessão que traz transformação interna, de dentro para fora, para o seu paciente. E aí, o seu paciente chega para você e fala: nossa, eu tive um olhar interno e me percebi que eu era assim, e agora eu consigo mudar. Nossa, eu tive uma situação de muito estresse no trabalho ou na família que eu teria estourado, e depois que eu comecei a acupuntura aqui com você, eu consegui me controlar e eu nem respondi a pessoa. A pessoa ficou brigando, esbravejando sozinha. E o paciente fala isso. E você não precisa falar nada para o seu paciente. Ele tem essa autopercepção, ele tem esse autoconhecimento. Por isso que a acupuntura na inteligência emocional é um processo de transformação. É um processo de transformação. Show? Isso é fantástico demais. Isso explode a mente para várias frentes de tratamento que você pode seguir com seus pacientes. Por isso que eu falo que a acupuntura na inteligência emocional é a cereja do bolo da acupuntura. É o ouro em pó da acupuntura. É a grande virada de chave. É o maior insight que você pode ter tratando com a acupuntura. E aí, então, eu já falei para vocês que o ponto que melhora o campo das ideias é o baço 1. É o baço 1. Ô, Andressa, me mande um direct. Fala: professor, quero assistir a aula 1 pelo direct, porque senão depois eu não lembro, tá? Porque muita gente vai pedir, aí eu não consigo lembrar quem foi que pediu durante a live. Manda um direct lá, fala: professor, quero assistir a aula 1. Eu vou te mandar o grupo do WhatsApp para você ter todas as 3 aulas, né? Que eu terei uma 4ª aula extra ainda, tá? E eu te mando o link da primeira aula para você já assistir hoje, para que hoje à noite você possa assistir a 2ª aula, combinado? Então manda um direct lá. Tá? Então o ponto que melhora o campo das ideias é o baço 1. O ponto que melhora o discernimento, ele vem da craniopuntura. Craniopuntura chinesa. E ele é esse ponto aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Então nós temos 3 pontos. Tá? Você vai pegar na linha do Intan uma agulha, 2 dedos laterais mais outra agulha e 2 dedos laterais outra agulha, todos eles indo em direção ao VG20. Tá? Não se preocupe, na aula de amanhã, às 8 horas da noite da semana da acupuntura emocional, eu vou mostrar isso na prática, como vocês podem fazer. Tá? Ponto que melhora o discernimento. Ponto que melhora a decisão, VB40. Melhora a decisão. E o ponto que traz ação, R3. Então, se você usa baço 1, os 3 pontos do discernimento da crânio, VB40 e R3, você está melhorando as ideias do seu paciente, dando discernimento, decisão para que ele tenha a melhor ação, para que ele gaste energia na ação da melhor ideia. Por isso que eu chamo ele de protocolo de proatividade. É um protocolo que melhora a procrastinação. Então, se você melhora a autoconfiança do seu paciente e dá proatividade para ele, ele vai ser proativo. Ele vai tirar do papel as melhores ideias com confiança. Nossa! Esse café com a acupuntura de hoje ficou de explodir a mente. Sim ou não? De explodir a mente. Sim ou não? Show de bola. Quem aí curtiu essa aula? Mande aí a cabecinha saindo fumaça para eu entender quem gostou dessa aula. Então, se você quiser aprofundar ainda mais nesse tema, se você quiser entender melhor como que a acupuntura é capaz de melhorar as partes emocionais do seu paciente, eu te convido para assistir às aulas da semana da acupuntura emocional. Tá? Nós tivemos a primeira aula, segunda-feira, ela ainda está disponível, mas por pouco tempo, tá? Vai lá, assista a primeira aula, porque hoje e amanhã nós teremos mais 2 aulas e no domingo teremos uma aula extra, tá? Lívia, essa aula fica gravada, depois assiste, tá? Falamos sobre autoconfiança e procrastinação. Show de bola, tá?
É incrível, uma paciente era calada, carregava o mundo nas costas. Fiz as dessensibilizações, hoje ela fala coisas que a família não sabia, está sorridente, mudou a postura, a filha perguntou o que eu fiz. Olha só, a acupuntura na inteligência emocional é definitivamente a virada de chave na acupuntura. Se você quer ter os melhores resultados com a acupuntura, é no curso de acupuntura na inteligência emocional que você tem que estar. Show? Perfeito? Pessoal, então esse foi o nosso Café com Acupuntura de hoje. Entrei para um plantão de dúvidas, acabei fazendo 35 minutos de aula somente com autoconfiança. Então se tornou uma aula sobre autoconfiança e procrastinação. Então vai ficar salvo para vocês. Vou tirar foto do quadro e postar no canal do Acupunturista no Telegram. O link está na minha bio, tá? Qualquer dúvida que vocês tiver, pode me chamar no direct. E aguardo vocês hoje às 8 horas da noite para a nossa segunda aula da semana da acupuntura emocional. Vocês não podem perder essa aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.